Vamos lá então, aula agora de hoje sobre as neoplasias dos melanócitos, né? A gente discutiu até agora dos queratinócitos, né? Mas agora a gente vai falar dos melanócitos, né? Tanto a neoplasia benigna quanto a neoplasia maligna. Então, a neoplasia benigna são os chamados nevos, né? Eles são tão comuns que as pessoas até esquecem que ela é uma neoplasia, né? Até pouco tempo atrás se discutia ainda se ela realmente era neoplasia ou não, mas por alterações genéticas a gente consegue confirmar que sim, é uma neoplasia, né? Então, muitos chamam de sinais, pintas, né? Mas o termo correto seria neo. Então, derivado lá do melanócito, a gente lembra que o melanócito vive lá na camada basal, né? Produz a melanina e entrega para os queratinócitos, né? Ele não armazena consigo, né? Lembra que eles, lembrando aí, em tentáculos, né? Vai entregando essa melanina lá para os queratinócitos. Então, o melanócito ele produz e entrega. Outra coisa que tem que lembrar lá da aula da histologia básica é que o melanócito, o número de melanócitos é constante, né? Não interferindo, né, ou não sofrendo alteração com o tom da pele da pessoa, né? Esse é um número constante e às vezes as pessoas estão começando na dermatologia, dermatopatologia, acabam errando. A gente pode chamar ou classificar os nevos melanocíticos, né, pigmentados, em nevos melanocíticos congênitos, as pessoas nascem então com alguns, os comuns ou adquiridos e os displásicos, tá? A gente vai definir melhor cada um deles. Alguns são mais propensos à transformação para o câncer, né, o melanoma, né, a neoplasia maligna dos melanócitos, mas a gente vai ver que não é bem assim essa linha, né? Começando pelos comuns ou adquiridos. Como eu disse para vocês, se a gente computar como neoplasia benigna, é a neoplasia benigna mais comum, né? Todo mundo tem uma pinta, às vezes alguns chamam de verruga, a gente já viu que esse termo é errado, isso a gente estuda nas outras aulas, né? Geralmente ligado ao HPV, e também sinônimo como sinal. Então, pelo menos um neve é encontrado na pessoa. A maioria, as pessoas adultas, né, do fototipo 1, tem mais, né, estão mais comuns, às vezes chegando a 40, né, a 40 nas pessoas, às vezes até mais. Eles começam a aparecer na infância e vai aumentando o número até meia idade. Então a gente tem aqui um dado importante, olha só. Até o comum deles surgirem até meia idade, 30, 40 anos, né? Ou seja, qualquer sinal, né? Qualquer pinta, ou melhor, qualquer nevo que surja após 30, 40 anos em especial, redobrar a atenção, né? Porque pode ser um melanoma se iniciando. Então esse dado que parece besta, né, nos traz à luz aí bem de um dado bem importante, né? Então o paciente vem para consulta com você, refere que esse nevo, que esse sinal, né, ou essa pinta, conforme ele chama, surgiu e ele tem mais de 40 anos, redobra a atenção, né, pessoal? Na dermatologia, dermatoscopia, então, são manchas, normalmente hipercrômicas, ou seja, escurecidas, quase sempre, se não sempre, tem cor homogênea, isso é um dado importante, diferencia bastante o melanoma. Geralmente essa cor é acastanhada, mas pode também ser enegrecido, pode ser plano, pode ser elevado, mas tudo isso a gente já vai definir e entender por quê. Então ele tem uma proliferação localizada de melanócitos, né, também chamados de nevócitos, na pele. E conforme a sua localização, a gente também vai classificar em nevo melanocítico juncional, nevo melanocítico intradérmico e nevo melanocítico composto. A gente já vai entender melhor isso aí.
Começando pelo juncional. Olha só, pela própria foto, a gente consegue ver que geralmente é uma lesão plana, ok? Não tem tanta elevação assim. Num desenho esquemático, o nervo melanocítico juncional, como o próprio nome diz, vai ter essa proliferação de células névicas, né, dos melanócitos, na junção epiderme-derme, né, aqui representado epiderme e equiderme. Então, bem na junção, a gente vai ver essa proliferação. Olha lá, então a gente tem a epiderme, a derme, e geralmente no final dos cones aí, a gente tem então essas, vamos dizer assim, essas junções de células névicas, né? Bem na junção entre epiderme e derme. Então, se a gente for criterioso, a gente consegue, alguns cortes, observar que ainda tem um restinho de epiderme. Né? Às vezes dá a sensação, vamos dizer assim, no primeiro momento, que essa acúmulo de células aqui está na derme, né? Mas não. Em alguns cortes a gente consegue observar que tem ainda uma rimazinha de epiderme. Então, esse é um nervo juncional. Então, eu não tenho nada empurrando esse epiderme. Então, por isso que na clínica ele é plano, né? Normalmente de uma cor só. Lembra? Por que vai ter também vai ficar castanhado, enegrecido? Porque essas células produzem melanina, né? Como elas estão em maior número, vão produzir mais melanina. Isso refletindo a olho nu, a gente vai ver esses tons de castanhos. Quanto mais concentrado, mais enegrecido vai parecer. Aqui outro corte histológico, olha só esses ninhos de células névicas, né? Sempre na junção. E o nervo melanocítico intradérmico, como o próprio nome diz, está dentro da derme. Que o desenho esquemático, a epiderme, não tem nada. Na junção também não tem nada. E a gente vê essa célula, esses ninhos, né, dentro da derme. Uma coisa, notem bem, a primeira superfície lembram bem melanócitos, depois vai perdendo isso quer dizer esse desenho, né, vai perdendo essa diferenciação melanocítica, vamos dizer assim, e as células lá embaixo lembram muito as células neurais. Então a gente fala que existe no nevo, principalmente no nevo intraepidérmico especialmente, tem essa maturação que saiu de uma célula melanocítica e lá no final lembra uma célula neural. Lembra que eu falei lá na primeira aula? O melanócito tem uma origem diferente dos queratinócitos. Os queratinócitos têm origem epitelial. Os melanócitos têm uma origem compartilhada neural. Então expressa até imunistoquimicamente outros marcadores. Ok? Então esse desenho aqui não está à toa assim diferente, né? Então quanto mais na superfície lembra as células melanócitos, né, células névicas, e quanto mais lá no profundo lembra as células neurais. E esse fenômeno então a gente chama de maturação, e é um dos critérios que nos ajudam a diferenciar a neoplasia benigna de uma maligna, ou seja, um nevo de um melanoma. Ok? Então, um nevo aqui melanocítico intradérmico, a gente não tem aqueles nos cones, né? Aqueles ninhos, olha só, na junção, a gente não tem. A gente só tem na derme. E, obviamente, essa derme, como ele tem essa proliferação na derme, é comum, então, que isso empurre a epiderme. Então, clinicamente, às vezes a gente olha uma lesão elevada. Então, sempre que a gente olha uma lesão elevada, traduz o quê? Que na derme tem alguma coisa empurrando esse epiderme, ok? Então, certamente, quando a gente olha, vê na clínica algo elevado, né, pensando em lesões névicas, lembrar que já tem um componente dérmico, né? E o último, o nevo composto, é como a própria palavra diz. Vai ter tanto o componente juncional, que a gente viu por primeiro, quanto o componente dérmico. E na clínica é exatamente isso. A gente vê uma parte plana e uma parte central elevada. Então,
Eu tenho aqueles nervos, aqueles ninhos na junção epiderme com a derme e também tenho dentro da derme. Então, nervo melanocítico composto, tem os dois. Então, ó, eu tenho aqueles ninhos na junção derme-epiderme e tenho na derme. Né? Então, vai ser elevado. Né? Aquilo que eu disse para vocês, sempre que eu tenho uma lesão elevada, eu tenho certeza que tem um componente dérmico. Né? Se eu tenho uma porção aplanada, muito provavelmente eu tenho componente juncional. Sobre o nevo, pela outra classificação, né, os nevos melanocíticos congênitos, pode ocorrer aí em cerca de 1% das pessoas. Né? Então, tem tamanhos variados, podem ser desde pequeno, de 1,5 centímetro, até grandes lesões, de 20 centímetros. Geralmente, né, são elevados, um pouco verrucosos. Né? Geralmente também vai ter muito pelo, então uma hipertricose, mas tem os limites nítidos. Lembra? Limite nítido, lembra neoplasia benigna, né? Alguns são classificados como nevo congênito gigante, né? Podem acontecer na leptomeninge. E aí, se eu não tivesse avisado para vocês que os melanócitos têm origem neural, poderia se achar que é um absurdo ter na leptomeninge, né? Mas agora que vocês sabem que o melanócito tem uma origem compartilhada ali neural, não é à toa que pode acontecer na leptomeninge. O nevo congênito, tá? Ele tem uma chance maior de malignização e normalmente proporcional ao tamanho. Quanto maior ele é ao nascimento, né, e desenvolvendo, maior a chance de ele ter uma transformação maligna. Mesmo assim, essa chance é baixa, tá? E mostrando alguns nevos congênitos, às vezes múltiplos, né, tem que tomar bastante cuidado. Geralmente, lembra, eu falei que eles são pilosos, hipertricose, okay? E tem maior chance de malignizar. E a gente tem uma terceira categoria, então, chamada de nevo displásico ou nevo atípico. Então ele tem uma chance, como o próprio nome diz, ele é atípico, ele é mais feio, ele apresenta displasias e ele tem uma chance maior de malignizar, ou seja, uma chance desse nevo se transformar num melanoma. Só que essa transformação, apesar do nevo displásico, né, o nevo atípico, ter uma maior chance, ela ainda é baixa, ok? Então ela é em torno de 1%, não nas maiores aí, pesquisas mostram que a chance dele é 1%. Então a chance é muito baixa. Mas acontece que quando a pessoa tem muito nevo displásico, ele funciona mais como um marcador de que essa pessoa pode ter um melanoma no futuro, ou se é que já não tem. Então, tomar cuidado com as pessoas que apresentam muitos nevos displásicos. Outra coisa importante, olha só, ninguém nasce com nevo displásico, ok? O nevo displásico, ninguém nasce com ele. Então, ele começa a surgir na puberdade até os 35 anos. Então, aquela velha história, né? Acima de 35, 40 anos, o paciente queixa que surgiu uma nova lesão, surgiu uma nova pinta, opa, vai investigar. Porque no mínimo vai ser um nevo displásico, né? Na grande maioria das vezes, se é que não vai ser um melanoma. Ok? Então, pode apresentar de diversas maneiras. A mais comum é quando ele é composto displásico, normalmente ele pode ser juncional também, mas a grande maioria das vezes ele é composto, ele é grande, né? Geralmente vai crescendo, o diagnóstico diferencial é o próprio melanoma, às vezes lesões mais de 1 centímetro. Então, pessoas que apresentam muitos nevos já devem consultar o dermatologista regularmente. Existe um exame, né? Que é como se você fizesse todo o escaneamento do corpo e 6 meses depois, 1 ano depois, você faz um novo escaneamento
e o software ele nos ajuda a dizer qual lesão cresceu, qual é mais suspeita, qual a gente deve retirar, né? Fazer recisão. Mas deve bem melhor aí na aula com o professor de dermatologia. Ok? Aqui então só mostrando algumas consultas. A gente acaba, entre aspas, nomeando essa aqui é a lesão 11, essa é a 12, essa é a 13, por exemplo, porque a gente faz um mapeamento e às vezes tem que tirar cirurgicamente, né? Quando a suspeita é maior. Então é difícil. Graças à tecnologia a gente consegue aí ter um maior monitoramento dessas lesões. E daí a gente discutiu as principais benignas, a gente viu que o displásico pode evoluir para o melanoma, mas mesmo assim é baixo, né? Ele funciona mais como um marcador que aquela pessoa tem uma chance maior de ter melanoma. Okay? Então você começa a achar as chances névoos displásicos recorrentes, a gente tem que ficar tomando bastante cuidado para ver se a gente não encontra um melanoma nesse paciente. Então, melanoma, apesar de ter sufixo oma, né, uma das que fogem à clássica, é uma neoplasia maligna, ok? E uma das mais, vamos dizer assim, um impacto, um índice de mortalidade muito alto. Apesar de ela não ser tão comum, ela mata bastante. Né? A gente já vai entender um pouco melhor disso daí. Para vocês terem ideia da complexidade das lesões melânicas, quando a gente diz lesão melânica, a gente está dizendo todas as lesões que produzem melanina. Basicamente, névoa e melanoma, ok? O benigno névoa e o maligno melanoma. Para vocês terem ideia de todas as doenças da humanidade que vai para a justiça ou ter algum processo legal, né, nesse meio tempo, de todas as doenças da humanidade, 14% dos processos lá nos Estados Unidos, e não é diferente aqui, 14 a 15% são de lesões melânicas. Então, de todas as doenças, olha a confusão que pode acontecer nas lesões melânicas, ok? Tanto para mais quanto para menos. Então, tratou como um nevo quem era melanoma, ou às vezes foi muito agressivo num nevo, né? A gente pegou frequentemente agora no CEPOM uma criança, né, tinha uma lesão melânica nas nádegas de 8 anos, foi diagnosticado como melanoma, então teve que depois ampliar, né, a gente deve, dependendo da região, a gente amplia a excisão, por mais que venha margens livres, né, a gente amplia o local do melanoma em pelo menos 1 centímetro, dependendo da região em 2 centímetros. Então, imagina isso numa criança, né, de 8 anos, nas nádegas, e depois tem que estudar o linfonodo sentinela, né? Então também precisa, dependendo do grau do melanoma, tem que tirar o linfonodo sentinela. E foi feito tudo isso para a criança, né, com 8 anos, mas veio para revisão para nós aqui no CEPOM, e era um nevo melanocítico aí, profundo, penetrante, né? É um tipo de névoa especial, né, mas que pode induzir ao diagnóstico de melanoma, tanto clinicamente na dermatoscopia quanto na histologia. Então, só mostrando as situações que a gente enfrenta nas lesões melânicas. Aqui a gente está discutindo o básico com vocês, né? Então, claro, como eu citei, maior causa de morte das doenças primárias da pele. Claro, vai acontecer mais naquelas pacientes fenótipo, né, de Fitzpatrick 1 e 2, tem a ver também com a exposição solar, né? A história familiar, se alguém na família tem melanoma, a pessoa tem 5 vezes o risco elevado. Se a pessoa já teve melanoma, ela tem 9 vezes mais chance de ter outro melanoma comparado com a população normal. Então tem que tomar bastante cuidado e usar bastante protetor solar. A gente discutiu isso aqui na outra aula, né, sobre os raios pela radiação ultravioleta, né, o C, B e A, né, mas mais esses dois aqui envolvidos na carcinogênese das lesões cutâneas. Não é muito comum da época de vocês, se bem que isso vem voltando
à tona, eu vejo, principalmente pelo Instagram, né? Mas isso era muito comum quando eu era menor, muito comum fazer aqueles bronzeamentos artificiais, né? E era extremamente, embora hoje tenha mudado um pouco as máquinas, mas não tem por que a gente fazer isso, né? É bem o que a máquina que está dizendo. Isso aqui é um carcinoma base celular, um carcinoma escamoso, né? Ou um melanoma, né? Uma roleta russa. A gente já discutiu os melanócitos lá na primeira aula, onde eles vivem, né? Então, só relembrando, lá na camada basal, geralmente eles possuem, são fáceis de ser reconhecidos por esse halo no citoplasma, na histologia. E olha só, ele produz melanina e entrega para o queratinócito, né? O queratinócito que fica lá com os pigmentos de melanina. Então, vivem lá na camada basal. A gente já discutiu bastante isso daí, né? Se a gente olhar só na camada basal, é 10 a 15% das células. A gente já discutiu isso aí, toda a localização. Mas entrando de fato no melanoma, né, a gente pode ter vários subtipos. Então, lentigo maligno, né, lentigo maligno melanoma. A nomenclatura é vasta dos subtipos de melanoma, ok? Mas basicamente o que vocês precisam entender é que existe o melanoma in situ, como lá a gente discutiu no carcinoma escamoso, não infiltra a membrana basal, está localizado a epiderme, e quando ele rompe a camada basal, ele vai ser um melanoma invasor, ok? Isso é o que vocês têm que ter em mente, ok? Mas pelo lentíglo maligno, também chamado melanose maligna, tem vários epônimos que a gente deve não utilizar, mas ele nada mais é do que um melanoma in situ, ok? Então, lentigo maligno é um melanoma in situ, é um subtipo aí dos melanomas in situ. Então, ele cresce superficialmente na epiderme, mas não infiltrou ainda a derme. Que, em outras palavras, aquilo que eu também falei no carcinoma de células escamosas, o que isso quer dizer? Que não há chance de ter metástase. Se ele é um in situ, ele não ganhou a derme, consequentemente, se ele não ganhou a derme, ele não vai ter infiltrado o vaso, nem linfático, nem sanguíneo, então a chance dele ter dado uma metástase é muito baixa. Okay? Então, fica restrito à epiderme. Então, geralmente, a gente começa a observar já um melanócito atrás do outro, maior quantidade, e ele, lembra, e ele é localizado na camada basal. E eu começo a ver ele escalando, subindo essa epiderme. Então, os melanócitos que vão subindo não é para ter nas camadas mais altas. Isso tem que me chamar a atenção. A gente pode estar diante de um melanoma, né? In situ, no caso. Se a gente for parar para pensar qual é o sinal clínico mais precoce do melanoma, é aquilo que a gente vem discutindo, né? O aparecimento de uma lesão nova, né, pigmentada, né, um nevo, entre aspas, na vida adulta. Então, aquele paciente acima de 35, 40 anos chegou queixando que tem uma lesão nova, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Claro, quando uma lesão nova é assim, é fácil de ser diagnosticado, né? A gente pode, de acordo com o subtipo do melanoma, né? Depois a gente pode aprofundar numa outra conversa, os subtipos de melanoma. Por exemplo, melanoma, lembra aquele lentigo maligno que a gente viu? Era superficial, daí quando ele invade, ele chama lentigo maligno melanoma, então é invasor, ele tem um prognóstico um pouco melhor. Se é o melanoma superficial expansivo, já é moderado. Se é o melanoma nodular, tem um prognóstico muito ruim. Se é o melanoma acral, pior ainda. E assim por diante. Então, tem aqui uma tabela dos subtipos principais e as principais achados,
qual sexo predomina, a localização, a cor, a incidência entre eles, né? A gente já vê que o mais comum é o superficial expansivo, né? E os prognósticos de cada um. Então, começando os invasivos, né? O lentigo maligno melanoma era aquele que se espalhava na superfície, que a gente viu, né? Que era o melanoma in situ, que era o lentigo maligno. Quando ele invade e rompe a membrana basal, ele tem esse nome estranho, né? Lentigo maligno melanoma. Por isso que essas classificações, essas nomenclaturas vêm caindo, né? Por isso que basicamente a gente chama de melanoma in situ e melanoma invasor. Ok? Claro que dos invasores, os 4 principais tipos são esses daqui. A gente já vai chegar lá na regrinha da ABCDE, né, aqui mostrando olho clínico, olho nu, fica fácil diagnosticado. Aqui a dermatoscopia. Né? A gente tem também o outro subtipo que é o extensivo superficial. Enfim, tem tá resumido aqui na tabela as principais diferenças de cada um, o tamanho normalmente quando é diagnosticado, mas enfim. Temos o melanoma nodular, o que chama bastante atenção do melanoma nodular, ele tem um crescimento vertical muito rápido, ou seja, tá a epiderme, né, aqui a derme, então ele tem um crescimento quando ele invade bem grande, rápido, né, o vertical, então maior chance de encontrar um vaso aí no caminho e da metástase. Outra coisa, olha só, quem tinha esse nome nodular, né, um padrão de crescimento igual, o CBC, né? Então, o melanoma nodular, ele faz um diagnóstico diferencial muito com o CBC. Às vezes, o dermatologista ou o cirurgião tira achando que é um CBC e, na verdade, é um melanoma nodular. Né? A gente já vai discutir ele um pouco melhor. A gente vai entender por que ele confunde. E mostrando, né, na histologia o melanoma nodular. O lentiginoso acral, né, acontece nas extremidades, próximo à unha. Né? Então, cuidado, né? Às vezes fica achando que essa estria machucou o pé, bateu e não lembra, mas olha só, tem uma ulceração, né? Então, ulceração não é sinal de benignidade, né? Ao contrário, sinal de malignidade. A gente vê então que não há uma pausa nesse pigmento, ou seja, esse pigmento está sempre sendo produzido e conforme a unha vai crescendo, vai levando o pigmento junto. Se é uma lesão, por exemplo, um trauma, e isso é sangue, a gente vê que depois de um certo crescimento da unha, acho que todo mundo já passou por isso, começa então aqui a unha ficar normal e ficar restrita, né, ao crescimento da unha, quando é trauma, né? Lógico que numa fase inicial pode confundir bastante. Então, às vezes, tomando tudo o pé, tendo até que amputar o pé por causa de um melanoma. E aqui a gente olha só, é um melanócito do lado do outro, eles são bizarros, eles são atípicos, tem um nucleolo bem evidente, bem grande, ficam lado a lado, começam a subir, né, nas camadas da epiderme, né, mostrando aí uma amputação de pé por melanoma, aqui os cortes, né, infiltra. Pode acontecer, e aí o diagnóstico fica ainda mais difícil, um melanoma amelanótico, que não há produção de melanina, então ele não fica acastanhado, não fica enegrecido, então fica um pouco difícil, né? Mas a gente vê a ulceração aqui. Melanoma ocular, pode acontecer melanoma no estômago, no todo o trato gastrointestinal, tudo onde, em teoria, eu tenho inervação, em teoria eu posso ter melanoma, né? Então praticamente o corpo inteiro. Mas claro, muito mais comum na pele, depois olho, né? Principalmente na úvea, que a gente tem células melanocíticas lá também, né? E depois aí no trato gastrointestinal. Então só mostrando aí os diferentes tipos aí no palato, enfim. Como é que a gente faz o diagnóstico então de melanoma? Você deve estar até cansado de escutar isso, mas é a regra da ABCD, né? Ou ABCDE, a gente pode incluir, né? Para lesões pigmentadas. E essa história é bem interessante, se eu não me engano foi na Olimpíada do Rio de Janeiro,
né, que é a fã desse nadador, ela viu que a pinta, né, numa foto de uma prova e essa numa outra prova, ela notou que tinha crescido, ela alertou esse nadador via rede social, ele procurou dermatologista e era um melanoma. Né? Como é que funciona então a regra do ABCDE? Né? A de assimetria, então a gente corta em quadrantes, né, essa lesão e vê se os quadrantes são semelhantes. Se forem semelhantes, não tem assimetria. Olha só, se a gente faz a cruz aqui, a gente vê que cada metade é diferente, né? Então é assimétrico. B de borda, então a borda bem irregularzinha fala a favor de benignidade, a borda irregular fala a favor de malignidade, né? C da coloração, geralmente as lesões benignas têm uma cor só, geralmente as lesões malignas têm tons diferentes, ó. Essa região é diferente dessa, que é um pouco diferente dessa, que é um pouco diferente dessa. Tem tons diferentes. D de diâmetro, né? A gente vai ver que meio centímetro seria o cutoff, né? Até meio centímetro, 0,6 centímetros, dá para aceitar, entre aspas, né? E de evolução, né? Então vai mudando, era uma pinta plana, um nevo plano, uma lesão plana de uma cor única que foi crescendo e apresentando crescimento irregular, colorações diferentes, enfim, seria o E, né? Mostrando para vocês. E aí? Isso fica bem fácil, né? Bem assimétrico. Quando a gente faz os horizontal e vertical, a gente vê que não são semelhantes, né? Então é assimétrico. Já esse, a gente coloca nos dois eixos, são sempre, parece figuras em espelhos, né? Simétrico, benigno. Os bordos aqui, irregulares, né? Aqui os bordos bem bonitinhos, regulares. Coloração, né? Tem tons diferentes. E benigno tem uma cor única. Já pararam para pensar por que a gente enxerga? Se a melanina, ok? Se a melanina é sempre do mesmo tom, é sempre produzida pelo melanócito, né? Pode ser neoplásico ou não, no caso aqui neoplásico, mas o pigmento de melanina, ele é sempre a mesma cor, ele é sempre castanho. Por que às vezes eu vejo ele escuro, às vezes eu vejo ele mais claro, às vezes elevado? Porque a luz, né, se ele está mais profundo, se a lesão está infiltrada, está lá bem na derme e tem melanoma, né, tem pigmento melânico lá na derme, até ele ultrapassar o raio de luz, né, passar a derme, a epiderme, existe aqueles efeitos de refração e vai mudando a tonalidade. Então, se eu estou vendo tonalidades diferentes, quer dizer que estão em camadas da derme e epiderme diferentes. Né? Isso pressupõe que tem pigmento na derme e provavelmente aquele pigmento é neoplásico, infiltrante, né? Claro, correlacionando com as bordas irregulares, assimetrias, né? Os demais sinais. Então, diâmetro, mais que 0,6, 0,5. E quando o melanoma é nodular, ele foge à regra do ABCDE, né? Porque o nodular, ele tem, se a gente colocar em quadrantes, ó, essa metade é igual a essa é igual àquela. Coloração ou borda, o borda também é regular. Coloração geralmente única, enegrecida, não tem tonalidades diferentes. Então, se a gente for rigoroso e olhar a regra do ABCDE para uma lesão nodular, pode fugir. Por isso que a gente tem um ABCDEFG, né? Mas, então, o E seria de elevação da lesão, então se a lesão é elevada. Esse é bem característico, ele é firme ao toque. O nevo benigno, ou até o CBC, né?
CBC maligno também é um pouco firme, né? Mas pensando em nevo é mole. E crescimento. O paciente relata para você, ó, eu vim aqui porque essa lesão aqui, esse nódulozinho, ele vem crescendo. Okay? Então lembrar que o melanoma do tipo nodular, que é um dos que tem pior prognóstico, não segue a regra da BCDR. Não é aquela clássica. Então a gente sempre tem que lembrar dessa mais, né? Histopatológico, né? Olhar na lâmina, pode ter uma variação aí da apresentação, né? Não vale a pena a gente ficar aqui olhando todos os subtipos histológicos, né? A gente vai ter aí uma aula de uma semana só dos subtipos. Mas lembrando então, ó, aqui epiderme normal, derme normal, e aqui já uma neoplasia. A gente dá aumento, a gente sabe que é derivada dos melanócitos. Chama atenção, ó, pigmentos. Mas o CBC pigmentado também tem derrame pigmentar, formação de... Ok, mas vocês estão vendo paliçada? Alguma paliçada aqui? Está crescendo em nódulos, igual o CBC normalmente faz? Não tem, né? Então é um aspecto destrutivo com pigmento, até provar o contrário, é melanoma, né? Claro que tem lesões que têm menos melanina, por isso que o diagnóstico é mais difícil. Em outras áreas, então, a formação de pigmentação é tão grande que é fácil dar o diagnóstico. De todos os quesitos, né? Bom, imunistoquímica marca HMB, S100, né, que geralmente marca lesões neurais, a gente já entende por que agora. Mas enfim, aqui quando tem melanina é muito fácil, né? Com produção de melanina o diagnóstico fica mais fácil. A gente vê mitoses atípicas, né? Bem fácil mitose. Antigamente a gente também tinha bastante critério para saber se ele estava crescendo mais radialmente ou mais verticalmente. Hoje em dia, né, a progressão vertical. Hoje em dia isso vem caindo um pouco por terra. E sempre que a gente tem um melanoma, a gente vai vendo algumas figuras aí e vai discutindo, mas sempre que a gente tem um melanoma, ó, olha só, estou vendo uma coloração aqui, estou vendo uma mais clara aqui, outra mais escura aqui e elevada. O que isso quer dizer? Quando eu olhar na histologia é bem isso, ó. Eu vou ter a parte mais superficial, vou ter a parte mais na derme, né, com pigmentos. Então tudo isso vai produzindo. Esse pigmento reflete mais escuro na superfície, esse mais castanho na superfície. Então essa irregularidade de deposição de pigmentos, né, de produção de pigmentos em diferentes profundidades, é que dá essa coloração diferente a olho nu, né? Então, na verdade, quando a gente está olhando isso daqui, a gente tem que imaginar que essa porção pode estar mais profunda, essa mais superficial, aí depois tem outra mais profunda, aí depois tem outra mais superficial, outra mais profunda, ou seja, é uma lesão irregular, tanto na superfície quanto lá embaixo. Então, muito provavelmente isso se dá infiltrando. A gente viu quando é um nevo, ele cresce proporcionalmente, né? Então não tem essa variação de coloração. Então, aquilo que eu disse para vocês, antigamente era muito importante saber se ele tinha um predomínio de crescimento radial ou se ele tinha um crescimento predominante vertical. Isso na última atualização já não ficou, não é um critério mais tão bem estabelecido, não é mais tão recomendado colocar isso no diagnóstico. Okay? Vamos para fase final, e tudo isso a gente já foi discutindo bastante. Mitoses, enfim. Os linfócitos aqui que chegam para atacar, a gente também tem que graduar. Em teoria, a gente imagina que se a gente está vendo muito linfócito atacando o tumor, quer dizer que o nosso sistema imunológico começou a reconhecer esse tumor. Mas a gente sabe que hoje já não é bem assim que acontece. Às vezes a neoplasia é que está chamando a inflamação crônica para utilizar da inflamação crônica, se vocês lembrarem bem da patologia básica, a inflamação crônica é também chamada de fase proliferativa, né?
fase proliferativa, tem a neoformação vascular. Então, às vezes, esses infiltrados inflamatórios são mais reflexos que a própria neoplasia, entre aspas, está chamando a inflamação para usufruir da neovascularização. Okay? Mas isso depende muito de qual situação. Então, aquele pensamento um pouco naive aí, de que, se eu estou vendo o linfócito está atacando, isso é bom, nem sempre é assim. Às vezes, o próprio neoplasia que produz fatores aí pró-inflamatórios que fazem chamar. Bom, conforme o melanoma invade a derme, a gente mede essa invasão linearmente. E isso é chamado de índice de Breslow. A gente coloca em milímetros e dá o índice de Breslow. Então, tá lá a epiderme, né? A derme, a lâmina basal e aquele melanoma que foi crescendo. Até a última célula, a gente mede da camada granulosa, espinhosa, até a última célula. E mede isso em milímetros, essa distância. E isso é chamado, essa distância é chamada em milímetros de índice de Breslow. Quanto maior o Breslow, ou seja, quanto mais profundo esse melanoma, pior é o prognóstico, ok? Então, o principal índice que a gente tem hoje para saber se essa pessoa vai evoluir mal, vai evoluir bem, se eu preciso pesquisar o linfonodo sentinela, se eu não preciso, é o índice de Breslow. E para vocês terem noção de o quão agressivo é o melanoma, um melanoma de 0,9 milímetros, ok? 0,9 milímetros, ou seja, menor que 1 milímetro de profundidade aqui do Breslow, já pode dar metástase para o linfonodo. A gente deve pesquisar. Entenderam a agressividade desse tumor? Para quem tiver uma noção, pegue uma régua e veja 1 milímetro. Se ele tiver 1 milímetro de crescimento vertical, ele já pode ter dado metástase. Ok? Lá, mostrando para vocês. Aqui é linfócito, né? Esses pinguinhos de tinta azul é linfócito. Então, cuidado para não medir os linfócitos, que não tem nada a ver. Eu tenho que pegar a última célula tumoral e medir lá até a camada espinhosa. Antes do Breslow, né? Ou até junto, existe um outro índice que dá a ideia de profundidade, que é o sistema de Clark, mas em vez de ele usar pura e simplesmente os milímetros, ele dá por profundidade da anatomia. Então, o nível 1 só pegou a epiderme, então seria o melanoma in situ. Nível 2 pega a derme papilar. Nível 3 pega a derme papilar, vai até a reticular, mas não ultrapassa. O nível 4 vai na derme reticular. Nível 5, a hipoderme. Bom, qual o problema desse sistema? Embora seja óbvio, às vezes a gente esquece. Por quê? Diferentes peles do corpo humano. Né? Se você comparar uma pele grossa, né, do pé com a pele fina do rosto, né? Embora, por exemplo, vamos supor que as duas tenham 1,5 milímetros de espessura, no pé vai estar lá no nível 3, quem sabe nível 4, né? Nível 3, vamos arredondar. E se for uma pele do rosto, com certeza já vai estar lá no nível 4, nível 5. Né? Então esse é o problema do sistema de Clark. Ele tenta padronizar, ele é extremamente eficaz também, só que ele peca nisso daí, né? Nas diferentes peles que a gente tem no corpo. Então o sistema de Breslow é mais uniforme, né? Pura e simplesmente pelos milímetros. Tá aí, mostrando pelos níveis de Clark. O nível 1 só pega a epiderme, então, em outras palavras, o nível 1 é um melanoma in situ. Nível 2, derme papilar.
Nível 3 pega a reticular até a interface com, a papilar com a reticular, né, interface. A 4 com a derme reticular e a 5 já pegando a hipoderme, né, o tecido subcutâneo, adiposo, enfim, ok? Aqui mostrando, ó, Breslow em milímetros com Clark. Né? Lembrando que Breslow eu só meço os invasores, né? Eu não tenho Breslow para in situ. Né? Breslow é só para invasor. Né? Mostrando aí, comparando os dois sistemas. Mas ambos são eficazes em predispor a resposta. Vem mudando a classificação TNM, mudou um pouco, mas depois eu posso enviar para vocês a última classificação. E aí, consequentemente, os estágios também já mudaram. Começou a ser utilizado em 2018, 2019, é o último estagiamento. Posso mandar para vocês também. Então, bom, se a gente está pensando em metástase, quais são os principais predisponentes, né? Ou a gente pode dizer, quanto maior a espessura, ou seja, maior o índice de Breslow, né? Maior a chance de metástase. Locais, né? Então, se eu tenho um melanoma aqui e eu tenho outro aqui, né? Até dentro de 2 centímetros, chamado satelitose. Então, se eu tenho satelitose, também eu tenho maior chance de metástase. Se essa distância é mais de 2 centímetros e é no sentido linfonodo sentinela, por exemplo, estou falando em perna e está subindo essa lesão mais de 2 centímetros, eu vejo, porque o linfonodo inguinal seria o sentinela, né? Mas tem então, está crescendo no sentido da drenagem linfática, eu já posso chamar de metástases regionais, né? Ou em andamento. E aí as sistêmicas pegam pulmão, cérebro, fígado, ossos. Não é tão incomum assim. Olha lá, o recidivante. Olha, ele tinha um melanoma, dá pra gente ver a cicatriz cirúrgica, até as marcas dos fios. E nessa mesma região cresceu, entre aspas, melanoma. Então, por isso que é comum, quando a gente retira um melanoma, tá? Aqui, eu retirei o melanoma. Quando o patologista dá o diagnóstico, etc., por mais que as margens foram livres no primeiro momento, eu tenho que ampliar, e aí, dependendo da região, até 2 centímetros, né? Mas no mínimo 1 centímetro. Normalmente nessas ampliações eu não tenho mais lesão, mas é justamente para evitar essas recidivas aí. Porque, por mais que o patologista não tenha visto lesão nas margens, por mais que o cirurgião na hora de tirar não viu lesão suspeita, a gente sabe que os melanócitos adjacentes já podem ter lesões genéticas, né? Então, por isso que a gente amplia o local em pelo menos 1 centímetro, ok? E aí, pensando no laudo, né, a gente dá a localização, o subtipo sempre que possível, a fase de crescimento, aquilo que eu falei para vocês, está caindo em desuso, que é aquilo de crescimento radial ou vertical. Eu preciso dar o nível de Clark. Obviamente, eu preciso dar a espessura tumoral, né, o índice de Breslow. Se ele tem ulceração ou não, também muda o prognóstico. O índice mitótico também muda o prognóstico. Se ele invadiu o vaso ou o nervo, muda o prognóstico também. Preciso ver e dizer no laudo. O infiltrado linfocitário também. Se tem regressão, o que é isso? Quando esse infiltrado linfocitário destrói o melanoma, né, entre aspas, e a gente não tem o índice de Breslow correto. Então, por exemplo, tenho lá aqui epiderme, aqui o melanoma, é o original, vamos supor. Aí chegou lá um monte de linfócito, começou a atacar esse melanoma. Então ele fica menor, só que tá cheio de linfócito ao redor aqui, né, que ficou atacando. Claro que também vai ter fibrose nessa região aqui, que antes ele ia até aqui, né?
Então fica um pouco de fibrose, né? Então é um dos achados, não é só linfócito, obviamente. Mas enfim, o que atrapalha? Que o Breslow, quando eu for medir, já não é real, né? Porque o Breslow real seria até lá embaixo. Como teve regressão, eu só meço até aqui. Outra coisa curiosa, cuidado quando o paciente te relata isso. Por quê? Se os linfócitos estão atacando isso aqui, o melanoma, estão atacando os pigmentos, o que o paciente pode dizer para você? Olha, doutor, eu tinha uma lesão aqui, né, eu tinha um neva aqui, tinha uma pinta aqui, enfim, tinha um sinal aqui, e ele sumiu. Que bom, né? E aí você, desavisado, fala, ele não sumiu, beleza, não era nada. Não, pelo contrário. Isso era um melanoma, né, que foi atacado, então ele perdeu o pigmento e provavelmente está regredindo, mas essa regressão, por mais que a gente tente achar que isso é um benéfico, regrediu, o corpo atacou, sumiu, acabou com o melanoma. Não. A maioria das vezes ele já está disseminado e já deu metástase. Então, cuidado quando o paciente procura vocês e vocês vão lá e dizem exatamente isso, né? Eu tinha uma lesão, era meio escurinha, às vezes sangrava, doutor, mas agora, tá branquinha, tá sumindo, e sumiu, nem tenho mais, já curou. E às vezes ele foi lá consultar porque torceu o pé e fala isso pra você e você, tá, faz anti-inflamatório, gelo e esquece, né? Então, cuidado. Outra coisa que eu sempre gosto de falar para minhas turmas, né? Eu sempre falo isso no presencial, mas agora a gente está momentaneamente no EAD. Se preocupem menos com prova. Não no sentido de estudar. Que aí, claro, tem que estudar. Infelizmente, aí estamos num sistema que precisa de notas para passar, não passar. Nem sempre é o melhor método, ou não, pelo menos sozinho, né? Uma prova. Mas pense comigo. Daqui a alguns anos, vocês vão ganhar o diploma de médico e vamos lá, supor, cada meia hora que um paciente novo entra no teu consultório, é uma prova de medicina inteira. Inteira. É uma prova que pode ser de nefro, pode ser de gastro, pode ser de dermato, pode ser de neuro, não importa. Sempre o paciente, entre aspas, é uma prova de medicina inteira. Então não fiquem muito preocupados, porque bateu prova disso, com aquilo. Sempre tente estudar cronicamente, é o que eu falo brincando quando dou as aulas lá na patologia básica, não sei se a turma de vocês pegaram comigo, né, sobre de inflamação. O estudo ele tem que ser crônico, né, ele tem que ser todo dia, todo dia. Não é incomum, pois até posso mandar alguns artigos para vocês de como funciona o nosso aprendizado, mas esse aprendizado de véspera de prova, ele não é o mais eficaz, né? E muito pouco fica gravado na mente de vocês. E pior, ele é associado a memórias ruins, né? Então o cérebro faz uma força tremenda para que vocês esqueçam tudo isso daí. Então não é incomum, após, às vezes, nem uma semana, né? 3 dias da prova, a pessoa não lembrar de mais nada, né? E isso não é uma brincadeira. É porque o teu cérebro associa estudar de véspera, ficar sem dormir, né? Abusar de substâncias estimuladoras como uma experiência ruim. E o nosso cérebro tem a tendência de esquecer, né, experiências ruins. Então não deixem para a véspera. E não é só para aula de patologia, nem de dermato, para tudo, né? Então logo você não está com o CRM na mão. O internato não faz mágica sozinho, né? Você não tem a parte prática, mas aquilo que eu costumo dizer quem tem a base teórica forte, eu consigo transformar numa pessoa que consigo ensinar a prática, e quem vai direto para a prática nem sempre tem o conhecimento teórico suficiente para exercer a prática.
Então tem que tomar cuidado. Ou aprende já coisas com vícios, né? E aí vira aquela medicina mecanicista, que é aquela que a gente não precisa mais, né? Que é aquela de paciente com dor de cabeça, dor de pirona, paciente tem isso, faça aquilo outro, né? Vira um robozinho, né? Sem raciocínio. Então todos esses itens, voltando à nossa aula, né? Todos esses itens são essenciais para a gente dizer o prognóstico. Em especial, ou pensando isoladamente, Breslow, depois Clark, depois ulceração, índice mitótico, invasão vascular, né? Regressão, as margens, claro, né? Se a margem está comprometida, tem que ampliar, a distância das margens, ou pelo menos a mais próxima, e sempre lembrar, né? Então, se eu tenho lá um melanoma na pele, você cirurgião foi lá, o dermato tirou, ok, as margens estavam livres. Lembra, sempre você vai ter que ampliar. Depende da região de 1 a 2 centímetros. Então já estudem bem como você vai tirar essa lesão, porque a chance de ampliar é muito grande. Certo? Então tudo isso a gente acabou discutindo ao longo da aula aí. Tomar cuidado também com a exposição solar. Até a próxima então.